Salve amigos, salve amigas, tudo bem com vocês? Falar um pouco hoje sobre Teixeirinha. Pois é, o grande Teixeirinha que tinha apenas 1,58 m de altura, mas foi um dos maiores cantores, né, gaúchos e do Brasil. Ele nasceu lá no município de Rolante, né? Hoje é município, mas antigamente nem era município. Em 1927, quando ele nasceu, era só um distrito da cidade de Santo Antônio da Patrulha, que fica lá um pouquinho para cima de Porto Alegre. E então ele nasceu de uma família muito pobre, né? O pai dele faleceu quando ele tinha 7 anos. Ele foi criado pela mãe, né? Daquele jeito, né? Rolando daqui para ali. E lá pelas tantas, né? Ele foi morar com um parente, foi morar com outro. Porque a mãe dele também faleceu até de maneira trágica. Ela tinha epilepsia. E disse que foi fazer um fogo lá para queimar um lixo. E acabou se acidentando e morreu queimado. Até isso depois rendeu uma música, né? Que é Coração de Luto. Então o Teixeirinha teve uma vida bastante sofrida, né? Ele passou a perambular por parentes e tal. E aos 18 anos aí ele conseguiu um emprego no DAER. O DAER é um órgão aí que faz as estradas aqui no Rio Grande do Sul. E então ele começou a trabalhar no DAER. E ao mesmo tempo ele achava que tinha talento, né, pra música e fazia as modinhas dele ali, se apresentava num bailinho, num fandango, como se diz aqui no sul, né? E foi tocando a vida. Nessa altura ele conheceu uma mulher que eu não sei quem é, não consegui descobrir ali nos registros da internet. Parece que teve 2 ou 3 filhos. E um desses filhos hoje é relativamente famoso, né? Que é o Teixeirinha Filho. Depois, em 57, ele conhece a Zoraida, lá em Santa Cruz do Sul. E se casa com ela, né? Nesse meio tempo, ele veio subindo a serra ali, foi morar em Soledade. E continuava, né, tentando a carreira artística. E lá por 59 ele veio então a Passo Fundo. E foi aqui em Passo Fundo que ele teve a grande sorte, assim, de sucesso brilhar para ele, né? Em Passo Fundo, inclusive, hoje tem uma estátua ali bem no centro ali dele cantando, né? Porque ele se dizia gaúcho de Passo Fundo. Na verdade ele não nasceu aqui, né? Ele nasceu lá, mas para o sucesso ele nasceu em Passo Fundo, né? Foi em Passo Fundo que ele realmente decolou, por assim dizer. Então 59, né? 60 ali foram os anos de glória dele ali, que consta que ele teria pegado o trem aqui na Gara, em Passo Fundo, e teria então ido até São Paulo para gravar um disco que fez muito sucesso. E a partir daí ele nunca mais voltou ao anonimato, sempre sucessos e mais sucessos. Em 61 ele conhece lá em Bagé uma moça muito bonita, né, morena, chamada Mary Terezinha, que passou a ser a gaiteira dele, né? Ele tocava o violão e ela tocava a gaita. Nessa altura ele já tinha, né, vários filhos. Da esposa oficial, a Zoraida, ele teve 4 filhas. E aí ele se envolveu profissionalmente
emocionalmente, né, com a Mary Terezinha. E nas estradas, ela era a mulher dele. E quando iam para Porto Alegre, daí ele ia para casa dele lá. Pois é, ele abandonou, deixou Passo Fundo, na verdade. Quando ele começou a fazer sucesso, ele viu que aqui era pequeno para ele, né? Ele comprou uma casa lá em Porto Alegre e foi morar para lá. E ele excursionava todo o sul do Brasil, né? Argentina, Paraguai, o mundo todo, né? O Teixeirinha foi um sucesso estrondoso nos anos 60, 70 e 80. E paralelamente à música, ele foi também um grande multimídia, né? Porque ele começou a fazer filmes, muitos filmes, assim. Ele fundou até uma empresa que fazia filmes, a Teixeirinha Produções. Aqui em Passo Fundo ele fez um filme, né, também. Em vários locais, assim, né? Naquela época era a época de ouro do cinema, né? Então ele ganhava dinheiro de várias formas. E a Mary Terezinha, então, ele teve um casal de filhos, né? E sim, os anos 60 e 70 foram fantásticos para ele, né? Só que os anos 80 chegaram e a Mary Terezinha cansou daquela vida, né? Aí ela também conheceu outro homem, né? E resolveu abandonar o Teixeirinha. E isso causou uma profunda mágoa nele, né? Porque ele dizia que ela se fez a partir dele, né? E o que é verdade, né? Realmente, o Teixeirinha que projetou ela. Ela, por sua vez, dizia que se sentia uma prisioneira daquela situação, né? Vivi carregando essa cruz, eu ainda carrego essa cruz. Ainda carrego isso. Ah, fulana matou o Teixeirinha. Ah, porque fulana matou. Porque matar coisa nenhuma. Matar ele se matou sozinho, de tanto que bebi, fumava. Porque lá não era a mulher oficial do Teixeirinha, mas, enfim, era amante dele, e ela se cansou de tudo aquilo. E o resultado disso não foi nada bom, né? Acabou tudo em mágoa, em ressentimentos, em infelicidade. Ele fez uma música falando mal dela, falando mal do noivo dela. Ela depois lançou um livro também falando mal do Teixeirinha. E aí, em 84, 85, ele ficou doente e veio a falecer em dezembro de 85. E aí, grande parte dos fãs diz que foi a Mary Terezinha a culpada pela morte do Teixeirinha, né? E ela ficou, claro, muito triste, muito abalada com esse tipo de colocação, porque não é verdade, né? Só que a mágoa que ela carrega hoje de muitos fãs tem a ver com isso, né? Com esse fato aí dessa acusação totalmente caluniosa, né? Inverídica. Ela acabou com um relacionamento profissional e amoroso com o Teixeirinha e seguiu a vida dela, né? Ela nunca mais teve aquele sucesso que ela tinha com o Teixeirinha. E o Teixeirinha logo em seguida veio a falecer, né? Dos filhos do Teixeirinha, apenas o Teixeirinha filho e o Teixeirinha neto, que hoje em dia cantam ainda as músicas que eram do pai. Passo Fundo ficou conhecida, né, como a cidade do Teixeirinha, né, porque ele fez uma música, né, onde ele dizia que sou gaúcho lá de Passo Fundo, trato todo mundo com muito respeito. E tem uma estátua aqui no centro da cidade. Então dá uma pausa no vídeo principal para mostrar aqui essa praça aqui, que é a Praça Teixeirinha. E ela fica bem aqui porque, segundo consta a história,
O Teixeirinha, quando veio a Passo Fundo, né, ele montou uma banca de tiro ao alvo bem ali na esquina ali. E a mulher dele, a Zoraida, cuidava da banca. E ele cantava na rádio, cantava em fandangos, enfim, estava sempre envolvido com a música. E aqui está a estátua do Teixeirinha, então, né? Ela foi colocada aqui em 1991. Ele faleceu em 1985. E aqui tá a música Gaúcho de Passo Fundo, né? Me perguntaram se eu sou gaúcho, está na cara, repare o meu jeito. Eu sou do Rio Grande, lá de Passo Fundo, né? Não, é isso que eu falei, ele adotou Passo Fundo como uma cidade artística, assim, em que ele nasceu. E segundo consta aí, pelo menos é o que eu sei, ele tem essa estátua aqui e outra lá em Rolante, em Porto Alegre. Ele não tem estátua, né? Só lá no cemitério, lá que é a estátua que ele mesmo pediu que fosse feita. Essa história então do grande Vitor Matheus Teixeira, o Teixeirinha. Ele está enterrado lá no cemitério da Santa Casa, em Porto Alegre. Foi ele que escolheu aquele local. Inclusive ele fez uma música chamada A Morte Não Marca a Hora, né? Que ele descrevia com muitos detalhes, assim, como é que seria o velório dele. É muito legal essa música. E ele tá enterrado lá, tem uma estátua dele lá, assim, em cima do túmulo dele. E a família hoje, né, tenta manter altiva, assim, a memória do Teixeirinha, né? A família mantém ainda a casa que ele comprou e que ele morava lá em Porto Alegre, né? Inclusive, acho que tem a proposta de se fazer um museu lá com itens do Teixeirinha, né? E ano que vem, né, 2025, teremos 40 anos da morte do Teixeirinha, né? Ele foi, acho que o maior vendedor de discos do Rio Grande do Sul e do Brasil também, né? Porque naquela época se vendia muitos discos, né? Hoje o disco praticamente deixou de existir, né? Então o objetivo desse vídeo, sim, bem modesto, é só lembrar um pouco da história do Teixeirinha e dizer que, né, ele foi muito importante, assim, para a música gauchesca, para a música brasileira, sobretudo, também, né, porque ele teve uma projeção, assim, que poucos tiveram. Acho que no Rio Grande do Sul, o único que se compara ao Teixeirinha, minha modesta opinião, é o José Mendes, né? Que eu quero também fazer um vídeo também sobre o José Mendes, qualquer hora. Mas o Teixeirinha foi excepcional, né? Ele superou muitas adversidades, assim, muitas dificuldades e chegou num patamar, assim, que poucos conseguiram. Então fica aqui meu reconhecimento, né? E tamanho não é documento, né? Ele era baixinho, era miudinho, como a Edith Piaf, né? Que foi recentemente homenageada lá nas Olimpíadas de Paris, né? Então, tamanho não é documento. Certo, pessoal? Grande abraço.